Capítulo 12, versos de 41 a 44. Marcos, capítulo 12, 41 a 44. Diz assim a palavra do Senhor. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bondoso para conosco. O Senhor, ó Pai, supre a sua igreja com filhos, faz com que a sua igreja cresça, Senhor, e se desenvolva. E nesse momento agora, Pai, te pedimos que o Senhor esteja nos instruindo, falando ao nosso coração, através da tua palavra, Pai, e que possamos sair daqui edificados, ó Senhor Deus, para a vida eterna. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós vimos em exposições passadas, a oferta aqui da viúva pobre é um dos 3 relatos que encerram as controvérsias de Jesus com as autoridades religiosas. E como nós vamos perceber, a partir do capítulo 13, nós estaremos partindo ali para a conclusão do ministério do Senhor Jesus, que aponta para o seu sacrifício na cruz. Nós temos aqui, nessa passagem, um paralelo entre a perversidade dos escribas dos versos anteriores, em contraste com a verdadeira devoção e o discipulado radical visto na atitude dessa viúva pobre. Jesus está mais uma vez aí ensinando no templo e ele observa 2 tipos de pessoas. Tá? Os mestres da lei, imperiosos, pomposos, e uma viúva pobre. E esse contraste ele é marcante e expressa a diferença entre o verdadeiro discipulado com Cristo e um discipulado de si mesmo. O verso 42 diz assim: assentado diante do gasofilácio. Perceba que agora a cena muda para a arca do tesouro do templo, onde Jesus está observando a multidão. E em Jerusalém, diferente dos outros lugares, a multidão se deleita com os ensinos de Jesus. E essa simpatia que o povo tinha por Jesus ali, em especial em Jerusalém, fez com que as autoridades religiosas moderassem sua expressão de antagonismo contra Jesus. É o que você vê em Marcos 12, quando diz assim: procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferia esta palavra, então desistindo, retiraram-se. No templo, a multidão estava colocando ali o dinheiro nas caixas de ofertas e Jesus estava observando atenciosamente o povo depositando ali as suas ofertas. Matthew Henry, comentando esse verso, ele diz que o Senhor nos observa nesse momento se estamos dando com generosidade ou de forma mesquinha, se é com alegria ou relutância e má vontade. Mas ainda ele olha para o coração. Ele observa sobre quais princípios agimos e qual é o nosso ponto de vista ao darmos ofertas. O texto diz que o Senhor estava diante do gasofilácio. Então, na administração do templo, e é interessante que no templo existiam vários locais onde esses instrumentos, ou seja, esses gasofilácios, vou falar mais dele mais adiante, a forma como eles tinham, estavam distribuídos ali naquele lugar, e os levitas eram responsáveis pela supervisão desse recebimento. E no templo, como nós vemos na Escritura, se acumulavam grandes riquezas. E essa grande riqueza do templo era amplamente conhecida por todo o Império Romano. E eram frutos de impostos, taxas e doações de objetos valiosos e de muito dinheiro, como nós vemos lá em 2 Reis,
capítulo 12, verso 4 e 5, que diz assim: disse-Joás aos sacerdotes todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, a taxa pessoal, o resgate de pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor, recebam os sacerdotes, cada um dos seus conhecidos, e eles reparam os estragos da casa, onde quer que se encontrem. Os utensílios usados também para adoração sacrificial eram também valiosos, porque eram feitos de ouro e prata. Além disso, havia estoques de cortinas, vestimentas sacerdotais de valores inestimáveis, depósitos de farinha, azeites, grãos, vinho, incenso e muitos outros produtos que tinham um grande valor. E segundo Joséfo, um historiador judeu, o responsável por essa administração era a segunda pessoa em importância, apenas abaixo do sumo sacerdote. O lugar onde o Senhor Jesus se encontra, estava ali a Arca do Tesouro, e ficava ali no pátio das mulheres. Eram 13 caixas em formato de trombeta ou chofar, e cada uma delas dedicada a uma oferta específica. E sempre que se colocava uma moeda ali, naquele gasofilaço, ouvia-se sempre o tinido das moedas que as pessoas depositavam ali. E é um desses receptáculos que a viúva pobre deposita 2 pequenas moedas. É interessante nós percebermos aqui que o texto não está falando de dízimos, mas está falando das ofertas que eram trazidas para o templo. Eu vejo hoje a nossa realidade. Lembra da experiência que eu contei lá na igreja dos Estados Unidos? Que eu fiquei chocado, porque o nosso pensamento está muito moldado ao conceito mundano a respeito dessas coisas. E como nós somos influenciados por isso. E eu lamentei porque eu não conheço a vida de ninguém, né? Hoje nós temos uma conta no banco, que muitas vezes nós depositamos lá e nós não sabemos quem depositou, quem não depositou e tal. Mas eu vejo que esse comportamento tem sido, pelo menos em igrejas que eu tenho frequentado aqui no Brasil, tenho ido, tem sido deixado de lado. E eu, de uma certa forma, eu fico triste com isso na nossa própria igreja. Porque às vezes eu vou em determinadas igrejas e aí eu vejo vários gasofiláceos e na hora da oferta as pessoas vêm à frente e vão trazendo dízimos e ofertas. E nós, de uma certa forma, perdemos esse bom hábito de ofertar ao Senhor e trazer isso diante do Senhor. Perceba aqui que ele não está falando de dízimos, ele está falando de dízimos e ofertas. Malaquias fala, que o povo estava roubando ao Senhor e eles perguntam: o que nós estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Veja aqui que muitos ricos depositavam grandes quantias e a viúva pobre depositou 2 pequenas moedas. Observe o contraste que Jesus faz dessa mulher pobre com as pessoas mais abastadas. E antes de falarmos sobre esse contraste especificamente, vejam o que Matthew Henry fala sobre os ricos no seu comentário. Ele diz assim: era uma bela visão ver pessoas ricas, caridosas, ver tantas pessoas ricas que eram assim e vê-las não apenas lançar, mas lançar muito. Note que aqueles que são ricos devem dar abundantemente. Se Deus nos dá com abundância, Ele espera que demos abundantemente aos pobres. E não basta aos ricos dizerem que eles dão tanto quanto os outros, que talvez tenham muito menos, mas eles devem dar em proporção aos seus bens. E se as oportunidades de caridade não se apresentarem por si mesmas, eles devem procurá-las, o que exige esforço e atitude de idealizar a atitude generosa,
Matthew Henry está falando aqui de um aspecto das ofertas na igreja, que no caso aqui, e parece ser esse também a ideia, né? As ofertas que estavam sendo depositadas ali serviriam para outras pessoas, ou seja, crentes e irmãos que estavam passando dificuldade ou necessidades. E perceba aqui nisso que o Senhor, ele não está criticando ou falando mal daquelas pessoas que estavam lançando, né, uma quantia grande nos gasofiláceos. Mas ele estava querendo fazer uma comparação de que aquela mulher, com a sua atitude, demonstrava um discipulado radical, um discipulado verdadeiro. Uma vez que a grande diferença que eles davam daquilo que lhes sobrava, ela estava dando tudo aquilo que possuía. Veja, uma viúva pobre. E esse contraste aí é marcante. Vejam, as pessoas estão depositando as suas ofertas, dentre elas pessoas ricas depositando grandes valores, e agora uma viúva pobre. E é muito interessante ressaltar essa diferença, porque as viúvas, com frequência, eram os membros mais vulneráveis e desamparados daquela sociedade. Veja lá em Atos capítulo 6, que os diáconos foram a partir dali criados com esse propósito. No primeiro verso, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Perceba aqui a preocupação e a situação daquelas mulheres e viúvas aqui dos helenistas. Helenistas eram judeus que moravam fora da Palestina. Eles eram chamados de helenistas, porque viviam no meio do povo, no meio dos gregos, né? Helena, ou heleno, significa grego, e se comportavam, e tinham determinados comportamentos que era comum naquela sociedade. Então eles são chamados de helenistas. Mas veja aqui a questão das viúvas, eram pessoas que estavam em uma situação de fragilidade. Tanto que Tiago, lá no capítulo 1, verso 27, ele vai dizer que uma religião pura e verdadeira para com o nosso Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, eram pessoas que precisavam de auxílio, que precisavam do auxílio da igreja, dos irmãos da igreja. E muitas dessas viúvas eram desamparadas. E por quê? Porque os bens do marido iam para os filhos do sexo masculino, que deveriam sustentar seus pais na velhice, porém muitos negligenciavam essa responsabilidade, e essas pessoas, essas mulheres ficavam em situação de dificuldade, ou eram pessoas que não tinham ninguém por si. Veja aqui que aquela mulher, ela deposita 2 moedas pequenas, em contraste, não somente com a sua situação social, viúva, e ali o povo de uma maneira geral, e muitas pessoas bem abastadas, depositavam no gasofilácio uma quantia numerosa, enquanto aquela mulher colocava 2 moedas de prata apenas. O valor ali depositado por aquela viúva mal dava para pagar uma refeição pequena. Representava 1,64 avos do pagamento por um dia de trabalho. E é muito interessante certo comentarista ter feito referência como Jesus toma conhecimento da quantia daquela mulher. Quando ele diz assim, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Aqui nós poderíamos imaginar que, sendo o Senhor e Filho de Deus, onisciente, ele poderia ter utilizado a sua onisciência para saber desse valor. Mas parece que não foi bem assim. Por quê? Porque no caso de uma contribuição para o serviço sacerdotal, o sacerdote ali presente examinava a moeda para verificar se era genuína,
perguntava pelo propósito da doação, certificando que a contribuição correspondia ao sacrifício prescrito. Ao seguir, o sacerdote direcionava o adorador para depositar a quantia no receptáculo apropriado. Se fosse então uma oferta simples, livre e espontânea, talvez aquela mulher fosse traída por sua pobreza, ou mais provavelmente pelo som das moedas caindo na arca do tesouro, pois o som fazia soar o tamanho da oferta. A Escritura não diz como o Senhor Jesus sabia desse valor. Mas isso aqui no texto não é tão importante. O importante é que, em termos puramente financeiros, o valor da oferta da viúva é desprezível e não é digno de ser comparado às somas doadas pelas pessoas mais abastadas. Contudo, na taxa de câmbio divina, tudo é bem diferente. Aquilo que não faz diferença na contabilidade do templo foi imortalizado no livro da vida. Eu já contei essa experiência aqui quando eu estava no seminário e passava por uma situação muito difícil, financeiramente falando. Algo que eu nunca imaginei passar na minha vida. E tinha uma senhora, Dona Elce, Alexandre deve conhecer, não sei se o Gabriel se lembra dela. Ela é uma senhora da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Maria da Graça, e todo mês ela mandava R$10 de oferta para nós. E às vezes ela ficava com vergonha, às vezes minha mãe falava, ela tem vergonha e tal. Ela manda, Marene, eu gostaria de te mandar mais, mas eu não tenho condições. E eu falei para ela assim, diga para a Dona Elsa, que esse dinheiro que ela nos dá é o dinheiro que eu dou para a Simone ir para o shopping, tomar um sorvete e andar, quando as coisas lá em casa estão bem complicadas. Esse dinheiro tem sido um bálsamo na nossa vida. R$10. Não interessa a quantidade e o valor que você dá. E é isso que o Senhor Jesus está mostrando aqui. O que interessa é quando essa oferta é dada de coração. Vejam que o verso 43 vai dizer: e chamando os seus discípulos disse, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Jesus prefacia seu pronunciamento sobre a doação da viúva com uma autoridade solene, chamando a atenção dos seus discípulos para o que ele diz. Ele chama os seus discípulos e diz, em verdade vos digo. E essa é uma expressão, ou seja, uma fórmula solene usada por Jesus, que precede ensinamentos de uma suma importância, garantindo veracidade e autoridade divinas para aquilo que será dito. É como se estivesse dizendo, eu vos declaro solenemente, eu estou dizendo uma verdade absoluta, indicando uma revelação profunda e não apenas uma informação comum. Essa expressão representava um alerta para os seus discípulos ao ouvirem com atenção e considerarem a seriedade do que está sendo revelado. Jesus aqui considera a viúva um excelente exemplo do verdadeiro discipulado, alguém que deu tudo que possuía a Deus. E ela aqui é mais um daqueles pequeninos que ilustra a entrega radical. Ela faz o que o jovem rico não conseguiu fazer. O perfil dessa mulher aqui na narrativa é descrito em termos de menos na narrativa comparando aos outros. E isso particularmente, se nós formos comparar essa narrativa, essa mulher, com a narrativa anterior, ou seja, o que aconteceu no momento anterior, bem próximo, dos versos 38 a 40, quando Jesus está falando ali dos mestres da lei. Há uma comparação aí
dos mestres da lei, das pessoas ricas do templo com essa mulher. Mas veja que aqui ele vai dizer que ela deu mais do que todos. Veja, em verdade vos digo que esta viúva pobre, depois do gasofilácio, mais do que o fizeram todos os outros ofertantes. Perceba aqui que o contraste entre a piedade e fé genuínas e a pretensão da riqueza que está além de qualquer comparação. Para Jesus, o valor da doação não é a quantia doada, mas o custo do doador. E é muito interessante que essa ideia, esse ponto será repetido lá em Marcos, capítulo 14, verso 3 a 9, da mulher que compra um perfume, que doa um perfume extravagante, caríssimo. E o valor é um valor excepcional, maior do que as 2 moedas dessa viúva. No entanto, de forma notável, cada uma dessas mulheres é igualmente elogiada por Jesus por fazerem aquilo que elas podiam, que estavam dentro das suas possibilidades. A generosidade e o sacrifício delas são os mesmos, apesar das quantias tão distintas. Veja que o Senhor diz que, contrastando a mulher com aquela multidão, eles davam do que lhes sobrava. Ou seja, no templo as pessoas davam aquilo que era excedente, mas a viúva pobre não doou nada que não lhe fosse excedente. Ela deu tudo que possuía para viver. E Jesus considerou essa pequena oferta como muito maior do que tudo que os outros colocaram, do que os ricos lançavam. Porque eles lançavam aquilo que lhe sobrava. A viúva, porém, deu de sua pobreza. Deu tudo o que possuía. E Jesus a elogia. Por isso temos a certeza que ela agiu muito bem e sabiamente. Quando nós olhamos para a nossa época hoje, eu não sei se nós estamos, como diz na Escritura, nos últimos tempos, o amor vai se esfriar. Nosso amor está se esfriando, por muitos motivos, mas também por vermos pessoas explorando a fé e se aproveitando da boa vontade das pessoas. Nós vemos isso constantemente, escutamos isso. E infelizmente levamos isso nas costas, porque as pessoas do mundo, elas olham, elas não fazem diferença entre um verdadeiro evangelho, uma verdadeira igreja e uma falsa igreja. E muitas vezes nós somos confundidos com essas pessoas e olhados de forma negativa, até porque nós nos doamos não por um apelo emotivo, que após uma pregação ou uma instrução ou falsa instrução a respeito disso, as pessoas são levadas a contribuir e dar aquilo que não têm. Perceba que esse foi um comportamento do coração dela. Ninguém disse para ela que dá tudo que você tem. Isso demonstra a disposição do coração dela, o desejo do coração dela. Demonstra o seu discipulado, demonstra uma verdadeira fé cristã. Eu me lembro quando nós éramos lá de Niterói, entrou um rapaz na igreja. Rodrigo de vez em quando conta isso. Eu estava pregando e falando, e aí ao final ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu queria dar uma oferta para a igreja. Ele não era membro, tinha vindo algumas vezes para a igreja. Eu falei: conversa com o tesoureiro. E aí ele foi conversar com o Rodrigo. E aí na conversa que ele teve com o Rodrigo me contou depois, ele veio e disse assim: não, é que eu quero comprar uma casa.
E eu ouvi que se eu desse ao Senhor, eu iria receber. E o Rodrigo disse, não é bem assim, meu irmão. E explicou o que realmente significa o dízimo e a oferta, e aquele jovem nunca mais voltou à igreja. Não é isso que nós estamos vendo aqui. O Senhor Jesus não precisa dos nossos bens. Ele não precisa do que nós temos, Ele que nos dá essas coisas. Mas Ele quer que nós tenhamos um coração na obra, no Senhor. Se você olhar o Velho Testamento, você vai ver lá as pessoas trazendo, na reconstrução do templo, trazendo os seus bens, investindo e tal, ao ponto, de o responsável pela obra, eu não lembro quem era agora, não sei se era no caso de Neemias, ou se era no caso de Salomão, que estava construindo o templo no primeiro momento, para, porque já está demais. E as pessoas queriam, não tem necessidade mais. Até já ultrapassou a necessidade, mas as pessoas estavam com o coração disposto e estavam com olhos naquilo que era físico. Eu às vezes fico pensando que nós não damos muito valor ao prédio, à coisa física. Mas o nosso amor ao Evangelho também tem que ter olhos para isso. E era isso que os levitas no passado faziam. Eram responsáveis pelo bem-estar físico do local em que as pessoas estavam cultuando. Um microfone, um aparelho de som, não são coisas essenciais, mas nós podemos ter um certo conforto, ver o lugar onde a gente está congregando de forma adequada. Às vezes eu passo aqui pela igreja, eu vejo algumas coisas ali, eu falei, vamos consertar, chama a junta diaconal, vamos consertar isso aqui. Antigamente, quando nós não tínhamos junta diaconal, eu me preocupava com isso de uma forma mais especial, porque era só eu e o conselho da igreja, e me incomodava ver alguma coisa rachada, ver alguma coisa caída, ou uma cortina mal feita, ou alguma coisa assim, meio tipo tapar um buraco, uma coisa assim, um jeito. Apesar de esse local, o local onde a gente congrega, não ser um local especial, mas o nosso amor à obra de Cristo, o nosso amor ao Evangelho, vai fazer com que nós tenhamos carinho e cuidado pelas coisas que nós utilizamos para que essa obra se manifeste. Mefferre faz um comentário interessante. Ele diz assim: aqueles que pouco possuem devem tirar as esmolas do seu pouco. Aqueles que vivem do seu trabalho, da mão à boca, ou aqueles que trabalham hoje para comer amanhã, devem repartir com o que tem necessidade. É muito bom para nós que nos contenhamos e neguemos a nós mesmos, para que sejamos capazes de dar mais aos que têm necessidade. Negarmos a nós mesmos, não apenas as coisas supérfluas, mas até as conveniências, por amor à caridade. Deveríamos, em muitos casos, nos submeter à privação, para que pudéssemos suprir as necessidades de outro. Isto é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E é interessante isso que o Mefferre fala, porque eu vou falar de uma coisa aqui que qualquer um que faz, ou que já teve a oportunidade de fazer, de se privar de alguma coisa para suprir as necessidades dos filhos. Ajudar os filhos em alguma dificuldade, ele já tem a sua casa, ele já tem a sua identidade, mas você vê que eles estão passando dificuldade, você vê que eles estão passando necessidade, e você tira do seu, que você às vezes não tem, para dar para eles. Por quê? Porque você os ama. E aí você restringe algo que você ia fazer, ou deixa de comprar alguma coisa que era necessária para você fazer, para poder suprir a necessidade de um filho, de um familiar, ou de um parente querido. E por que não fazemos isso com relação aos irmãos em Cristo? O que está faltando para nós? Parece que essa mulher aqui, ela estava dando uma oferta,
para o sustento de outras pessoas. O texto da Escritura não é específico, mas parece que esse é o contexto. Era uma oferta que ela estava dando. E ela estava dando tudo aquilo que ela possuía. Ninguém disse para ela fazer isso. Como você não vai, por exemplo, quando você vai ajudar um filho, muitas vezes o seu filho nem pede isso para você. Eles nem comentam isso com você fica sabendo. E aí você vai e entra naquela dificuldade. E por que você faz? Porque você ama. Porque você tem prazer em suprir a necessidade daquela pessoa que está próxima a você. É o que nós estamos vendo aqui na atitude dessa mulher. A história de uma viúva de quem não conhecemos o nome conclui o relato de Marcos sobre o ministério de Jesus. O sacrifício de tudo que possuía é a pedra angular no arco da fé do Evangelho de Marcos. O chamado inicial de Jesus para os pecadores ao lado do mar para deixarem tudo e seguirem a Cristo é perfeitamente cumprido na doação de 2 pequenas moedas que simbolizam um coração não dividido. O principal propósito do exemplo da viúva é servir como modelo de discipulado cristão. Nenhuma dádiva, independente de qual seja ela, dinheiro, tempo, talento ou qualquer outra coisa, é insignificante para ser doada se ela é dada em oferta ao Senhor. E o que é doado a Deus, sem levar em conta o quão pequeno ou insignificante seja essa doação, é transformado em um grande tesouro para com Deus. Porque o que agrada a Deus é o coração de quem oferta. E não somente a oferta. O apóstolo Paulo, no momento em que os crentes da Judéia passavam necessidade, faz-se um recolhimento dos crentes no mundo greco-romano. E a igreja de Corinto, outras igrejas lá, principalmente a de Corinto, que não tinham condições de participar, eram igrejas pobres, de pessoas pobres. Eles fizeram questão de participar, e Paulo diz, não, vocês não precisam, mas eles colocaram diante do Senhor nessas ofertas. Eles sentiram o desejo de ajudar aqueles irmãos que estavam em dificuldade. E aí o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, ele vai dizer assim: cada um contribua segundo tiver o propósito do coração, tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Os discípulos entregam a Deus tudo o que têm. Eu poderia perguntar, o que é melhor? Sacrifício ou oferta? Entregar a Deus tudo do pouco que temos ou um pouco de tudo que temos? A resposta é óbvia, mais convenientemente, apresentada aqui, e muitas vezes nós não atentamos para a lição que nos é dada a partir dessa passagem. Veja que a viúva é um exemplo de verdadeiro discipulado, caracterizado pela entrega sacrificial a Cristo de tudo quanto tem. Porque Deus está mais interessado em nosso coração que em nossos bens. Ele jamais satisfará com o dízimo de nossa vida. Ele quer por inteiro. Ele quer que o homem o ame de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Não é só demite 10% da sua disposição, é toda a sua disposição. Quando Paulo, ali em Efésios, nos chama a nos encher do Espírito, ele não diz que na conversão nós recebemos só 10% do Espírito Santo e que precisamos aí de uma obra posterior para receber o restante.
Ele quis ver que Deus deseja que abramos todos os nossos cômodos da nossa casa, nossa identidade fundamental, para que o Espírito possa preencher todos os cantos da nossa vida. Agostinho, certa vez, disse: o Cristo não é valorizado em coisa alguma, a menos que seja valorizado acima de todas as coisas. Veja aqui na atitude dessa mulher, a doação da viúva, que deu tudo que possuía para viver, é um verdadeiro cumprimento do chamado ao discipulado para seguir Jesus por meio de perder a sua própria vida. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. As palavras finais dessa narrativa são literalmente assim: deu tudo quanto possuía, toda a sua vida. O que foi traduzido, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. O que foi traduzido por sustento é literalmente vida, com o sentido daquilo pelo qual a vida é sustentada. As palavras finais podem ser parafraseadas como: ela entregou a própria vida, entregou aquilo que a sustentava, e é isso que o Senhor Jesus vai fazer no Gólgota. Perceba, queridos, e eu gostaria de terminar essa exposição, que são atitudes nossas, em nosso dia a dia, que vão demonstrar um verdadeiro discipulado, que vão demonstrar que deixamos tudo nesse mundo e seguimos a Cristo. E essa mulher está mostrando a mesma disposição que tiveram os discípulos do Senhor Jesus em seguir. Quando eles disseram: Senhor, nós deixamos tudo, casa, para te seguirmos. Parentes, irmãos. Foi isso que essa mulher fez com essa atitude. Apesar de ser uma atitude completamente diferente, ela não seguiu a Cristo como um discípulo que agora ia aonde ele ia. Mas a atitude dela é semelhante, porque ela demonstrou claramente esse discipulado, porque ela deu tudo o que ela possuía. Ela demonstrou esse discipulado radical na vida do verdadeiro discípulo de Cristo. Queridos, não entenda erradamente que você tem que dispor todos os seus bens para a igreja. O Senhor exige isso de alguns. Porque exigiu isso do jovem rico, porque o seu coração estava nas riquezas. E não há como ter dois senhores, não há disputa. Nesse discipulado radical, você vai ter que abrir mão daquilo que toma o lugar de Deus, daquilo que você mais ama do que Deus. Porque Deus não pode ser dividido nessa relação. Mas Zaqueu, o homem rico, o Senhor não exigiu nada dele. O que nós precisamos entender é que nós vamos mostrar o verdadeiro discipulado quando negamos a nós mesmos e seguimos a cruz de Cristo. Muitos terão que deixar muitas coisas, outros nem tantas. Mas todos nós teremos que provar nessa vida, no nosso dia a dia, a quem mais amamos e a quem servimos. E esse é o nosso verdadeiro discipulado. É uma escolha diária. Não é um ponto lá atrás. Eu me dispus a deixar tudo e agora caminhar nessa direção. É algo constante. Diariamente, você vai precisar fazer essa decisão. Eu vou negar a mim mesmo
nesse momento vão seguir a cruz de Cristo. E amanhã você vai ter que tomar a mesma decisão. E num dia você vai tomar várias vezes a mesma decisão. E é isso que o Senhor espera de nós. A Escritura é muito clara quando diz: aquele que não está disposto a perder a sua vida nesse mundo, vai perdê-la no mundo por vir. E aquele que está disposto a perder a vida nesse mundo, vai salvá-la eternamente. Vamos orar. Senhor, nós queremos colocar, ó Pai, diante do Senhor a nossa vida, colocar diante do Senhor as nossas fraquezas, ó Senhor Deus, as nossas limitações, pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós, esteja nos sustentando, para que diariamente, Senhor, possamos, ó Pai, estar tomando essa decisão que lá atrás tomamos, de negar a nós mesmos e seguir o caminho da cruz, seguir o caminho da salvação, a porta estreita. Que o Senhor esteja nos dando força, sustentando-nos, ó Pai, para que possamos mostrar o discipulado radical em nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida. Não somente com relação aos nossos bens, aquilo que nós possuímos, ó Pai, nos desapegando dessas coisas e colocando isso, Senhor Deus, dentro da ótica divina, mas também em todas as outras áreas da nossa vida, nosso trabalho, da nossa relação dentro de casa, em todos os âmbitos da nossa vida, possamos, ó Pai, estar fazendo a escolha certa e negando, Senhor, o nosso próprio coração, fazendo assim a vontade de Deus. E a Tua palavra diz que seremos prósperos nesse mundo, que o Senhor vai nos abençoar, que o Senhor não vai deixar faltar nada, vai nos dar mais daquilo que necessitamos muitas vezes, ó Pai. O Senhor vai nos dar alegria, o Senhor vai encher o nosso coração de alegria e de fartura, vai encher o nosso coração do Seu Espírito. Fica com o Teu povo, ó Pai, que possamos experimentar isso em nossas vidas diariamente. Dá-nos força, Pai, para resistirmos e para vencermos, ó Senhor Deus, o nosso orgulho, a vergonha e qualquer outra coisa que se interponha entre nós e Cristo, entre nós e o nosso discipulado cristão. Fica com o Teu povo, Pai, é o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de chamar